conversando com pessoas que transformam conhecimento em ação, conversando com pessoas que realmente fazem a diferença quando se trata de incluir, de buscar caminhos, de buscar formas de tornar o processo educativo acessível a todos e possível para todos. Então a gente vai ter muito o que conversar. E uma delas já está aqui, já chegou. Vou conversar com duas educadoras infantis queridíssimas, queridíssimas, queridíssimas. Pessoas que eu tenho assim no fundo do meu coração, porque eu tenho a maior admiração, o maior carinho. Então hoje a nossa conversa vai ser assim, uma conversa entre amigos mesmo. E vocês também, claro. Aqui já aceitei a solicitação dela, se a gente consegue se falar. Vamos lá. Vamos ver. Oi, mano, cadê você? Oi, Bia, eu já te vejo. Vocês estão vendo, mano? Ah, agora eu também te vejo. Oi, querida, tudo bom? Tudo ótimo. Quanto Boa tempo? noite a todos. Ai, tipo ontem. Ontem que a gente se viu. Me diga uma coisa, Dani é Dani Resiliência, não é? Eu acho que Isso. ela também já está aqui. Eu vou chamar a Dani também. A gente vai conversar em trio, um trio de meninas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achei. Sou nova nisso, viu, gente? Vocês sabem que o Inclusão Possível começou ano passado e a minha compreensão desse processo de Instagram ainda está assim, bem inicial. Oi, Dani! Então somos duas aprendendo. Tudo bom? Tudo vai ficar, né? Tem que Vai ficar. ficar, vai ficar. Para mim, agora tá melhor porque você está aqui. Você não imagina a minha alegria de você estar aqui. Quando eu vi a mensagem, eu pulei aqui. Dani vai participar, Dani vai participar. E já já vocês vão entender por quê, viu, gente? Porque essa conversa, assim, de comadres, de pessoas que já se conhecem, né? Mas, assim, é muito importante que a gente tenha junto da gente pessoas que realmente agregam muito, 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 muito. Muito a todas as infâncias. Muito a vida dos colegas, das pessoas que têm a oportunidade de partilhar, de estar ali juntinho, um momentinho que seja. É muito, 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 muito bom. Né? Assim, eu só tenho a agradecer por neste momento você estar aqui, Dani, e por neste momento você estar aqui, mano, né? Que é um momento que, por diferentes motivos, é um momento delicado para todas. Então, assim, vamos começar, não é? Por que a gente vai falar de educação inclusiva na primeira infância? Gente, eu sei que a semana foi uma semana pesada. Antes que me perguntem, né? Porque já vieram algumas perguntas assim, foi uma semana pesada. Foi uma semana em que a gente acabou vendo aí umas declarações que a gente não gostaria de ver e de ouvir, né? Muito menos de quem veio. Mas, assim, eu acho muito importante que, nesse momento, a gente faça uma reflexão sobre como é que a gente pode mudar esse quadro. Porque, apesar de ter sido um comentário feito de uma forma muito infeliz, ele reflete esses comentários sobre os nossos meninos e meninas com algum tipo de deficiência, transtorno ou dificuldade, eles refletem um pensamento que ainda se sobrepõe no coletivo. E eles refletem também ao quadro da inclusão no Brasil. A falta de investimento real, o descaso com que a inclusão tem sido tratada ao longo dos anos. A gente diz assim, mas a gente tem uma legislação maravilhosa. A gente tem uma legislação maravilhosa no papel. Então, quem já teve a oportunidade de dialogar comigo sobre essa questão da inclusão escolar, entre o texto da lei e o contexto da escola, e quem tem um olhar mais apurado sobre isso e está lá no chão da escola e nós estamos, sabe que há muito ainda por ser feito, há muito ainda por se efetivar. Então, os ganhos, os avanços, vêm muito de iniciativas pontuais, de escolas muito resilientes, de escolas muito persistentes, de escolas que têm propósito e que querem fazer a diferença para os nossos meninos e meninas. Mas não vem necessariamente da efetivação da legislação, do desenvolvimento de práticas que tornem as políticas públicas mais do que uma frase bonita, né, uma expressão bonita, mas assim, capacitação para o professor,
recursos para a escola, a rede de apoio para a criança e para a família, porque a família é muito, muito, muito negligenciada ainda. Quem é que pergunta para a família como é que a família está? Quem é que apoia a família nesse processo? Essa semana a gente recebeu famílias aqui, e que em momentos diferentes, uma mãe de uma criança de 10 anos e uma mãe de um homem de 40 anos com deficiência, em momentos diferentes ainda relataram que viveram isso, essa falta de apoio, de informação, né? De tratamentos para os seus filhos no momento certo. Então, assim, a gente precisa muito, a gente ainda tem muito que caminhar. Então, a gente precisa se apoiar em pessoas assim maravilhosinhas, como essas que estão aqui, né? Para tornar a inclusão possível, mas também na medida do possível, da nossa realidade de hoje, transformar a realidade de hoje. Eu sempre digo que os nossos meninos e meninas, eu falo demais, viu, gente? Já vou calar minha boca, fiquem tranquilas. Mas eu sempre digo que os nossos meninos e meninas, eles não podem perder mais tempo. Quem tem 5 anos hoje, daqui a 5 anos tem 10. Daqui a 10 anos tem 15. Daqui a pouco a infância passou, a adolescência passou, e o que tinha para desenvolver nesse período, que é o período mais frutífero da vida, não desenvolveu. Porque não encontrou uma escola que acolhesse, porque não encontrou um professor que fosse encorajado e apoiado para fazer um trabalho de qualidade. Então, assim, em vez de procurar culpados, a gente precisa se ajudar. Ter um olhar de acolhimento, né? Para todo mundo, porque se não for assim, a gente não faz, né? Falei demais, falo demais, mas hoje que eu estou aqui para ouvir as meninas, então eu vou pedir para as meninas se apresentarem, porque eu já as conheço bem, né? Manu eu conheço quase que desde sempre, né? A gente se conhece de outros carnavais mesmo, né? E Dani foi um encontro muito feliz, assim, encontrar a Dani, encontrar a Cantinho foi assim, um bálsamo. O meu cantinho, eu sempre digo, né? O nosso cantinho. Então, eu vou pedir a vocês que vocês se apresentem. Quem é Manuela? Manu para mim. Quem é Daniela Carina? Dani para mim. Quem começa? Dani. Dani. Manu, Manu, Vocês se decidam. comece, comece, Então, por o que favor. Bia falou, Bia é uma amiga muito querida, de longa data, uma pessoa que eu tenho tanta admiração pelo trabalho que faz. E, na verdade, né, Dani, acho que é invertido. A gente sempre vem aprender. Bia brincou aí no começo, né? Que quanto tempo, né? A gente se viu ontem. A gente estava junta ontem no espaço da escola, numa formação para o grupo de trabalho do Cantinho. E é sempre uma riqueza quando Bia está com a gente, porque é sempre um encontro de aprendizado, né? Então, Bia também para a gente é uma inspiração. E para mim, amiga pessoal muito querida, muito amada. Então, eu sou Manuela, mas Manu, e sou professora da educação infantil há uns 13 anos, né? Na educação infantil com os pequenininhos. Então, alguns anos assim de aprendizado, né? Com os pares de trabalho, com essas colegas como Bia e especialmente com as crianças. Dona Dani. Boa noite, né? Sou Daniela Carina. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês. Esse momento, assim, eu tive um pouco de resistência, né? Como não resistência, né? Mas o meu momento, né, de ficar quietinha, mas eu disse, não, eu vou porque eu tenho que compartilhar, né, os conhecimentos. E aqui estou. Então, atualmente, eu estou gestora, né, do CMEI Cantinho das Crianças, ele fica lá em Águas Claras. Atende atualmente 158 crianças, de grupo 2 e grupo 3. Antes, nós funcionávamos no período integral e agora nós somos parcial. Sou pedagoga, né, pós-graduada, e estou aqui para aprender, curiosa. Conheci Bia e Manu nessa minha caminhada. Um presente de Deus, né? E pretendo não largar mais. Então, conheci, trouxe para mim, não largo mais. Obrigada por estar aqui, viu? Por participar. Muito Eu que obrigada. agradeço. Gente, como vocês estão no chão da escola, eu estou no chão da escola de outra forma, né? Como professora do atendimento educacional especializado, para quem não sabe, eu trabalho numa instituição especializada na Paz Salvador. Não estou aqui pela Paz Salvador, mas a Paz Salvador não sai de mim, então não tem como eu falar
de educação inclusiva, de inclusão e do trabalho com as crianças desde muito pequenas, sem citar de que eu sou da instituição. E assim, eu trabalho com as crianças pequenas já há algum tempo. Esse ano e no ano passado eu estou com o meu time de adolescentes, né? Mas eu também realizo o trabalho de formação nas escolas. Então, eu estou no chão da escola agora, há 12 anos, com outro olhar. 12 não, acho que já tem 15. Com outro olhar. Então, de um lado, eu estou com as crianças, realizando atendimento educacional especializado para crianças e adolescentes com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. E do outro lado, eu estou na escola, como aquela pessoa que chega para formar, para aprender, para trocar informações, porque a gente precisa ter essas duas visões e os meninos precisam ter essas duas oportunidades de aprendizagem, na escola comum e no atendimento educacional especializado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês veem do lugar das pessoas que fazem a educação infantil acontecer na escola pública, na cidade de Salvador, no cantinho das crianças. Como é que vocês veem a inclusão das crianças com deficiência nessa faixa etária, das crianças muito pequenas, de 2, 3, 4 anos, na educação infantil? A partir desse percurso de vocês, como professora, como gestora, como é que vocês veem essa evolução? Mudou? Tem mudado? Tem chegado mais? Tem sido mais difícil? Como é que tem sido? Se vocês falarem ao mesmo tempo, eu não vou conseguir entender, nem o público que está assistindo. Vocês se entendam. Então, Bia, Bom, eu acho assim, quando a gente começou lá no início com as crianças, todo mundo passou por isso, eu acho, né? Uma expectativa grande de ter sempre um laudo, né? Para poder, é como se fosse demarcar esse lugar, né? Da criança com deficiência. A gente não esperava esse laudo, como se fosse assim, um laudo milagroso para contar como é que o trabalho pedagógico ia acontecer, né? Aí depois de um tempo a gente vê que esse laudo, por um lado, ele tem importância, mas ele não é tão relevante para que o trabalho pedagógico de inclusão aconteça, né? Quando a gente, porque também antes a gente achava que, pensava assim, né? Põe lá o menino na sala, todo mundo junto, mas ele não pode fazer tudo que todos fazem porque ele é especial. Então, eu tinha que pensar uma coisa diferente para ele, ou uma coisa mais fácil, ou deixar brincando, ou deixar na roda, como se isso fosse estar incluindo a criança, né? Depois que a gente vai caminhando, a gente vai estudando, a gente vai ouvindo pessoas como o Bia, a gente vai aprendendo que na hora que a gente pensa para a criança pequena uma experiência, uma atividade, um momento em que todos podem participar, aquele que tem não deficiência está incluído naquela atividade, né? Aí a gente dá um salto para entender que a inclusão começa por aí. Que eu tenho que fazer sempre alguma coisa, alguma experiência que todo mundo possa participar. Se todo mundo pode participar, é o que tem e o que não tem deficiência. Aí a gente sai um pouco dessas preocupações de deixar só brincando no canto, ele não consegue fazer aquilo, ele não é capaz de fazer, e aí aquela criança não desenvolve seu potencial, porque o próprio adulto não permite, né? Já entende, cria uma crença de que ele não é capaz de fazer. Depois que você entende que não é assim, porque todo mundo é diferente mesmo, ou seja, todo mundo é diferente. Então, quando eu penso uma experiência que todo mundo será contemplado, que todo mundo vai conseguir participar, todo mundo está naquela roda, inclusive aquele que tem algum tipo de deficiência. Eu acho que nessa caminhada a gente conseguiu perceber um pouco isso, né, Dani? Esse lugar, junto com a equipe de trabalho, com as professoras, com os auxiliares de classe. Porque muitas vezes também a professora já conseguia ter esse olhar e às vezes o auxiliar ainda não, né? Então, equalizar esse entendimento dos pares de trabalho também é muito importante para ter um ganho para incluir a criança. Eu acho que foi essa nossa caminhada na escola, né? Foi assim, e também foi um pouco de susto, né, para a equipe, porque assim que eu cheguei, a gente recebeu, né, aquelas crianças com microcefalia. Então, como é que a gente vai trabalhar com essas crianças de 2 anos com microcefalia? Para tudo, aí veio os estudos. Vamos montar só uma turma dessas crianças? Pensamos, vamos estar incluindo? Não, elas vão estar na escola.
mas não está fazendo parte do processo de inclusão. E aí, até hoje nós estudamos, né, sobre isso. E aí estuda, não, então, como é que nós vamos oportunizar essas crianças a inclusão, né? No momento que elas estão aprendendo a falar, aprendendo a caminhar, aprendendo a fazer várias atividades com o corpo, e que no momento é limitante para alguma delas, né? Então, assim, foi um desafio muito grande para a equipe, a coordenação, a gestão, né? A GR, junto com a gente. Então, assim, todo mundo se debruçou para estudar de como poderíamos acolher essas crianças. E aí veio, então, vamos começar pelas experiências. E aí fazendo a seleção mesmo das experiências, né? Essas experiências vai servir, vai atender às nossas crianças, essas crianças, como elas estão. E aí veio também o que Manu falou, né? O problema do laudo, né? Que a gente se apegou muito ao laudo, né? Assim, tem que ter laudo, tem que ter laudo. E começamos a perceber que não necessariamente poderia ter o laudo, né? A gente tem que entender que muitas das famílias também não procuram, né, o médico porque não querem ter esse laudo de confirmação. Não estão prontos. E como é que a gente vai fazer isso? Então, né, a equipe se debruçou, auxiliar, professor, coordenação, direção, para como a gente podia atender essas famílias. E nós estamos hoje fazendo um caminhar e somos a referência no bairro de Águas Claras, né? Então, assim, somos disputadíssimas as famílias. E isso é muito gratificante, né, para a equipe e para a gente que está nesse caminhar, nesse reconhecimento. O curioso, Bia, é que quando a gente ficou lá no começo, que tinha esse desejo de receber esse laudo, quando os laudos começavam a chegar, não mudava muito essa realidade para o trabalho, né? Sim, o laudo chegou e nada aconteceu, a não ser ter lá o documento. Então a gente começou a entender que esse laudo é importante, mas não é tão relevante para atender as crianças, é o que o Dani colocou, né? Então, a toda a equipe da escola, e que é uma equipe assim, muito dedicada, atenta a aprender, porque era muito bonito de ver, assim, hoje ainda, né? As auxiliares de classe também muito preocupadas, assim, mas ela não está fazendo aquilo, essa atividade ela não consegue realizar. Faz como, né? A gente pode pegar, a gente vai carregar, a gente pode ir para o parque, ela pode estar no brinquedo, mesmo te segurando. Então, assim, todas as questões que o grupo traz no cantinho funciona muito bem como um exercício para aprender o fazer dessas crianças, né? Com todas elas, né? Então, a nossa primeira lição foi com esses laudos que chegaram e quando a gente viu que não lhe serviu tanto para o trabalho pedagógico, né? A não ser dizer que tínhamos que arregaçar as mangas e ir para um outro lugar para começar a pensar experiências e que todos pudessem participar. Então, o nosso ganho foi daí. Então, hoje, por exemplo, o grupo de trabalho conseguiu chegar num patamar em que o grupo inteiro se reúne para pensar as experiências juntas. Então, a professora de uma turma específica elabora uma experiência e todo o grupo está ali junto, debruçado, pensando se pode mudar aquele título, se pode melhorar a atividade, se a gente muda aquela imagem, né? Se o recurso que a gente vai usar para viver a experiência está adequado, pensando como se fosse a criança, né? Eu sendo criança, eu consigo fazer a atividade, eu dou conta, está muito fácil, está muito complexo, está adequado. Então, eu acho que a equipe ganhou assim, imensamente quando a gente consegue coletivamente pensar várias experiências em todos os seus campos, várias linguagens, na matemática, no corpo em movimento, nas interações. A gente pensa muito nesse lugar do pequeno realizando a experiência. E na pandemia, outro desafio, que era pensar a experiência que a gente encaminhava para as famílias e a gente pensava, quando a gente lia lá o nosso encaminhamento da experiência, a família entendeu o que é para fazer, a família vai conseguir orientar a criança a vivenciar a experiência. Então, quando a gente achava que, né, Dani, que estava muito difícil, a gente mudava o contexto, mudava a orientação para a família, porque tinha que pensar nessa lógica inteira, né, que a gente tinha que encaminhar para um grupo que está longe da gente, fisicamente, que precisava ler aquelas imagens, ler aquele texto, entender a proposta, né, se apropriar dela,
para ajudar o seu pequeno a vivenciar aquela experiência. Então, eu acho que a equipe tem tido um ganho muito positivo com esse movimento para elaborar, né, as experiências pedagógicas na escola. Caminhar também, né? A gente tinha muito cuidado com a família, porque muitos também a gente começou a perceber que não eram alfabetizados. Então a gente tinha ainda esse desafio, né, de colocar no papel coisas que eles conseguissem decodificar para poder experimentar com as suas crianças. Então, assim, foi um trabalho mesmo de pesquisa, de estudo, de coletivo, e tira texto e bota texto, esse não, e essa imagem não é melhor. Assim, sempre contextualizando, né, usando imagens de crianças com deficiência, negro, para eles se reconhecerem naquela atividade, já que eles não estavam, né, fisicamente com a turma deles, e foi bastante divertido o resultado, né, está sendo bastante divertido, tá ótimo. Assim. E todos esses cards também, Bia, nesse período de pandemia, todos eles iam acompanhados por áudios, né? Então, se naquela experiência a gente estava propondo algum tipo de atividade que tinha alguma questão sonora musical, então a música ia junto, né? E sempre tinha apoiado nesse áudio do card, a professora faz sempre um áudio explicativo do card, né? Da proposição da experiência. E estava sempre disponível a estar ali com as famílias nos grupos de Zap, trocando, para que essas coisas fossem assim, bem entendidas pelo grupo familiar e também, de algum modo, estimulado que também o adulto que recebe a experiência também se anime com a proposta para poder também animar o seu pequeno, né? Então, foram muitos desafios na pandemia, né? A gente já tinha isso no presencial. Quando veio a pandemia, a gente pensava como é que a gente vai fazer isso com um menino pequeno, de 2 e 3 anos, longe da gente, em casa, né? Com as famílias, com essa rotina que todo mundo está vivendo, de pandemia, de desemprego, de tantas questões que, de toda maneira, interferem nessas relações. Mas também as famílias da Cantinho estão de parabéns, porque, de um jeito ou de outro, todas elas conseguiram, em sua maioria, né? Dar as devolutivas e gravar os vídeos e também fazer os áudios e fazer acontecer a experiência, né? E fazer acontecer o pedagógico nas suas casas. A gente foi muito feliz com o resultado que nós conseguimos, né? Junto à equipe de trabalho e com as famílias da comunidade. Vocês estão vendo o que eu falei só no começo? Eu falei o que eu tinha que falar, dei meu recado e fiquei... Gente, não é à toa que o cantinho, eu digo que é o meu cantinho, que é o nosso cantinho. Cada vez que eu vou no cantinho, eu aprendo tanto ou mais com vocês do que vocês comigo. Eu acho assim que vocês trazem tanta coisa rica dessa experiência, e não só dessa experiência do agora, da pandemia, mas essa experiência de se reconstruir, de se reinventar, esse senso de equipe que uma escola precisa ter. Uma escola não é feita de paredes, uma escola é feita de pessoas. Eu lembro que quando eu comecei a conhecer o cantinho, foi no período que as meninas estavam assim, com os cabelos em pé, por conta da chegada das crianças com microcefalia, porque a gente já passou, foi coisa, né, gente, na vida, que coisa. A gente passou por esse período em que muita gente teve filhos com microcefalia, né, na mesma época, teve todo aquele contexto, e a gente sempre ficava se perguntando assim, olha, daqui a algum tempo essas crianças vão para a escola, e a gente ainda não sabe, porque era tudo muito novo, ainda é, mas era tudo muito novo. Qual é o grau de comprometimento? Quais são as habilidades que a gente vai ter que priorizar, construir com elas, por conta dos déficits que essa condição, né, que é a síndrome do Zika vírus, vai gerar. E a gente ainda não tem material mesmo de estudo para se embasar. Hoje a gente já evoluiu um pouco, mas ainda assim é algo ainda muito novo. Né? E foi muito desafiador, porque é uma síndrome que comprometia, né, várias áreas do desenvolvimento. E as meninas foram muito felizes assim nessa busca e nessa ideia, né, já sedimentada, assim, acho que já faz parte do CIMI Cantinho, de que as coisas para acontecer, elas precisam acontecer no real, assim, no vivencial, vamos junto, todo mundo, vamos pensar sobre isso. Acho lindo e acho muito corajoso de vocês. É muito verdadeiro como é o CIMI Cantinho, de vocês trazerem assim, não, a gente pensou que precisava do laudo. E aí, quando a gente recebeu o laudo,
a gente olha e a gente tá escrito aqui, tá o CID, tá o nome, né, da condição, e a gente faz o que com isso, né? Porque geralmente é o que acontece, porque a maioria dos professores tem uma preocupação grande com o laudo, e a preocupação em receber o laudo, em que a criança tenha um diagnóstico, para que tenha um encaminhamento e receba os atendimentos necessários, e você tenha um norte aí a partir, ou até um norte de pesquisa a partir desse diagnóstico, é muito válido. O que começa a preocupar é quando a escola coloca esse laudo como condição para realizar o trabalho, para acolher a criança, que não é o caso de vocês, mas assim, é algo que muito me preocupa, porque, principalmente nesse período da vida, na primeira infância, muitas crianças não têm um laudo, e não têm um laudo por vários motivos, porque a família muitas vezes ainda não consegue lidar com o fato de encarar de frente que a criança tem algo, isso é muito difícil, tem famílias que levam anos para conseguir sedimentar, né, essa expectativa de que tenha realmente uma condição caracterizada, um diagnóstico, né? Porque a gente vive numa realidade de assistência à saúde, né? A saúde primária, a saúde básica, que é precária, que dirá atendimentos especializados, avaliação com profissionais especializados, é algo que leva tempo, que demanda uma equipe multidisciplinar, então a gente tem muita carência disso, né? Então, assim, são várias as questões, e as crianças só têm 2 anos durante um ano, as crianças só têm 3 anos durante um ano, as crianças só têm 4 anos durante um ano, a gente tem que fazer alguma coisa por elas, né? Então, isso é fundamental. Mas eu sabia que vocês iam trazer coisas que iam me ensinar demais, porque vocês sempre me ensinam. Como é que essas crianças chegam para a escola hoje? Como é que está a realidade de vocês, assim? Dani, que é gestora, né? Está gestora, está bonitinho, está gestora do Cimei Cantinho. E Mano, que tem essa vivência também no Cimei Cantinho. Como é que essas crianças chegam para a escola hoje? Chega a maioria com laudo, chega a maioria sem laudo, chega mais crianças com deficiência do que chegava antes. Dani caiu, mas daqui a pouco ela volta. Às vezes a internet tem dessa sua. Eu passei cada coisa com a internet aqui, vocês não têm noção. Mas, enfim, como é que tem sido, né? Como é que tem sido a busca das famílias pelo Cimei Cantinho de crianças com deficiência? Tem aumentado? Como é que tem sido isso? A percepção da família também de que há alguma coisa com a criança, que eu imagino que, assim como tem crianças que chegam ou com o diagnóstico ou com a declaração da família de que tem alguma condição que está sendo investigada, também deve chegar famílias que não imaginam que tem alguma coisa, que não percebem, ou que ainda não têm olhos de ver, porque ainda não dão conta internamente dessa situação. Não é que é isso? Eu acho que assim, lá na Cantinho, a gente já viveu um pouquinho de tudo, né? A gente a gente tem famílias que já chegam com laudo, e assim, muitas famílias assim, muito conscientes da condição da sua criança, né? E tranquilas, e fazendo parceria com a escola. A gente tem famílias que chegam sem laudo, mas e omitindo que o seu pequeno tem algum tipo de necessidade. Tem famílias que chegam sem laudo, mas dizendo que percebe que tem algo diferente e quer a nossa ajuda, né? E tem famílias também que não percebem, não perceberam, né? Não se deram conta, ou por não desejo, ou por não ter percepção. E ao longo da escola, a escola vai tendo conversas com a família para chegar nesse lugar de dizer, olha, precisamos buscar um apoio especializado, precisamos de um outro profissional para nos ajudar. Então, na Cantinho, né, nesses 13 anos, onde um período eu fui vice da escola e também professora, a gente viveu todos esses momentos, assim, essas famílias, né? Então, a gente tem na escola o hábito, na verdade, de fazer, né? Todas as escolas fazem esse registro das crianças, lá também não é diferente. Quando a gente tem uma criança que já tem esse laudo, né? A família que já faz acompanhamento, a gente acompanha toda essa documentação da criança, procura saber, faz uma reunião sempre com a professora da sala, com a escola sua gestão e a coordenação pedagógica, para saber mais sobre ela, né? Como ela também se comporta em casa, a gente também compartilha como é que ela se comporta na escola e vai ali alinhando nessas realidades e também pede ajuda. Eu acho também que é uma coisa muito bacana que a escola tem, a gente tem um lugar também afetivo muito especial, a gente consegue, e eu acho pessoalmente que a gente tem um ganho não só
com as crianças que têm algum tipo de deficiência, mas com todas, né? O vínculo afetivo que a escola consegue né, elaborar assim, os laços que a gente cria com as crianças e com as famílias tem um saldo muito positivo assim. E eu falo isso da portaria da escola, a professora, a auxiliar de classe, a equipe de cozinha, a equipe de limpeza, a gestão. Então assim, eu percebo que as famílias na escola se sentem muito acolhidas assim, com os seus pequenos assim e confiam na escola. Então, não raro hoje a Cantinho, uma escola que é muito procurada, tem uma relação de espera gigantesca, porque as pessoas confiam no trabalho que a escola executa, né? Hoje, confia na equipe de trabalho da escola, de deixar lá o seu pequeno, que tem no período que você citou aí das crianças que têm microcefalia, e eram meninas assim, meninos com muitos comprometimentos, né? De motor, de não falar, e uma família entregar essa joia pra gente com o coração tranquilo e saber que ele vai ficar bem ao longo do dia conosco, né? E depois vinha buscar também muito tranquilo e sereno, dá para a gente também um conforto muito grande, de, assim, porque tá com a escola uma parceria grande, de saber que vai entregar a sua criança, que tem muitas questões, né? Delicadas, inclusive. Você brincou aí, é verdade. Ficamos com o cabelo em pé, de fato, quando recebemos muitas meninas lá, que era a maioria, né, Dani? São todas meninas que tinham essa A deficiência, maioria. eram meninas e com muitas questões, né? Motor, então a gente tinha muito medo de pegar, a gente tinha medo de alimentar, porque elas tinham muita questão, né, com alimentação, para deglutir. Então, assim, eram tantas questõezinhas e eu vi as auxiliares dessas crianças tão ligadas, tão preocupadas. Eu vi quando tinha assim, fazer alguma intervenção. Não, 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 Pro. Assim ela não gosta. Se sentar, ela fica nervosa. Se deitar, ela fica chorando. Então, assim, todo um cuidado de perceber, porque elas não falavam, né? Muitas tinham também baixa visão, muitas questões. Então, assim, as auxiliares tinham tanto cuidado de afeto que nos diziam assim: não, não pega por aí. Não, não, não passa a mão, se passar a mão no cabelo, ela não fica agoniada, ela não gosta. Então já sabiam assim de pormenores das crianças que isso garante à família também esse lugar de confiança, né? Com uma escola. E aquelas famílias que ainda não têm laudo, mas que nos diziam assim, eu acho que meu filho tem alguma coisa, né? Então toda a escola se organizava para reunir com a família, para ouvir que coisa é essa que ela achava que a criança tem, para a gente ver se de fato era algo que merece, né? Buscar um acompanhamento, né? Buscar uma investigação, ou se era só uma impressão da família. E também um outro trabalho de pegar aquelas famílias que a gente percebia que também tinha algo diferente naquela criança e que a família ainda nem se deu conta. Então a gente também ia assim com muito cuidado nas reuniões, conversando. Nos conte mais sobre né, o seu pequeno, não era assim, Dani? Para a família ir contando alguma coisa, para a gente poder começar a traçar um caminho. Isso, nosso diálogo era com carinho, né? Então, assim, a princípio, nós fazemos a seleção, né? Com laudo, era um estudo, né? Quem achava a família desconfiava de alguma coisa era outro passo, e quem a gente desconfiava que tinha alguma coisa, ou poderia ter, e que a família não estava, a outro procedimento, né? Então, a equipe, a gente se debruçou, né? Em vários rumos. E aí nós caminhávamos, né? Então, tinha aquela família que já trazia o laudo, a gente tinha uma conversa mesmo, né? Na anamnese. A gente selecionava um tempo com a professora, com a coordenação da professora, se fosse preciso, com a gestão, para poder ter aquele miudinho, para dar o conforto à família, dela abrir mesmo, contar como foi o processo e tal, como eles chegaram a ter esse laudo. Aquelas famílias que desconfiavam de alguma coisa, a gente via na conversa, porque até às vezes não era nada, né? Apenas a criança que é danada mesmo, que sobe, que desce, que faz as artes de criança. Mas eles diziam que tinham, porque o filho do vizinho era assim, e ele também era assim, então parecia que tinha, o filho do vizinho tinha. Então a gente tinha que conversar com essas famílias, dar um outro rumo para elas, para acalmar o coração, que não era bem assim, mas que se eles achassem necessário, nós tínhamos alguns parceiros que a gente poderia encaminhar para estar fazendo, né, os exames, né, a investigação. E o mais difícil para nós, a equipe, eram aquelas famílias que não aceitavam.
que não reconheciam, né? A gente, a princípio, a gente queria, porque queria que eles entendessem que os filhos dele precisavam. Depois a gente viu que por esse caminho não ia dar certo, né? Algumas famílias fugiram da escola. Então, nós tivemos que nos debruçar de novo e como é traçar estratégias de como chegar até essa família. E aí a gente foi pela anamnese, depois por reuniões coletivas, depois em reuniões individuais. E aí questionava o pai, questionava não, né? A gente orientava o pai, ó, nós fazemos isso com todas as famílias. Não são com você, não, são com todas. Porque a gente precisa entender como é a criança. Porque a gente precisa dar um melhor, né, encaminhamento. E aí a gente ia convencendo eles né, a procurar uma investigação, a ver realmente se tinha algum problema, que, né, eles não suspeitassem. Às vezes era só mesmo questão simples, né, de adaptação a uma coisa ou outra, mas nada. E aqueles, né, que a gente, né, observava uma coisa mais assim, que precisava realmente ter uma intervenção maior de um especialista, nós fazíamos os encaminhamentos para os parceiros, né? Mas, assim, o trabalho foi bem gratificante mesmo, como o Mano falou. As auxiliares entendiam as crianças, elas diziam, Pró, não, ela não gosta de mexer com tinta, Pró. Aí a gente, ai, não gosta, e agora ela gosta de quê? Ela gosta de massa, Pró. Então, vamos fazer atividade com massa. Pró, agora não. Aí, até o choro elas entendiam. Pró, esse choro é de dor. Aí eu digo, ai, tá sentindo dor? E tem, né, a gente começou né, ir avançando, né? E aí a gente mesmo, um parceiro mesmo, as auxiliares e as professoras, né? As famílias a gente sempre deixou a cantina aberta para as famílias que quisessem visitar em momento oportuno, né? Que elas se sentissem, né? Tá precisando ver a filha. Será que minha filha está bem? O que é que ela está sentindo? Podem entrar, não precisa marcar a hora agora, em virtude da pandemia, né? A gente vai ter uma mudança, mas eles sempre são bem-vindos. Eles vão lá, e geralmente uma mãe, né, que tem um filho deficiente ou com necessidade, ela informa para outra do bairro, né? Ó, meu filho é bem tratado, está sendo bem tratado, lá eu posso levar, tem flexibilidade de horário, a professora deixa eu entrar para eu ver como é que ele está, ela me dá o nome dele, eu ligo. Então, assim, elas têm essa comunicação, elas se sentem figura para compartilhar. Então, eu fico muito feliz, né, em a procura ser muito grande, a fila de espera é enorme, né? Então, assim, a gente estuda realmente, tiramos as nossas dúvidas, nós ainda temos muitas, não é à toa que ontem Bia estava lá com a gente, e, assim, mas é esse caminhar mesmo, caminhar junto com a família, trazer ela para perto, né? Trazer a afetividade, mostrar para ela que isso não é um problema, que eles não são diferentes por conta disso, né? Aliás, somos todos diferentes. Então, ele não tem que ficar com receio, né? Ficar com medo. Faz parte, a gente tem que aprender, né? A criança tem que aprender, né? O eu, o outro, nós. E isso faz parte, a gente tem que respeitar. Cada um com as suas limitações, né? Com o seu conhecimento. E assim a gente vai formando uma rede, uma teia, né? Um cobertor que vai cobrir todos. Que vai esquentar o coraçãozinho de todos. Muito bom. E uma coisa boa, quando o Dani fala aí que a família tem esse acesso à escola, que a gente também aprende muito com os pais, viu? As meninas da Kitchen Cefalia, que, né, foram nossas, a gente tinha muito no começo um medo muito grande de elas terem alguma coisa, de se machucar, então a gente ficava tanta proteção que nem permitia que as meninas até interagissem mais, né? E uma dessas mães um dia fez, não, pode pôr, tira ela da cadeirinha, né? E pode pôr no chão do parque, pode pôr ela no brinquedo do parque, deixa ela se mexer, alguém do lado segurando, ela pode ir. Então, depois que essa mãe teve essa fala com a gente começou a relaxar um pouco, no sentido de não proteger tanto, porque era tanto medo de elas se machucarem, de ter alguma questão, porque era tanta pouca informação em relação
né, a microcefalia, que a gente tinha muitos dedos para poder cuidar daquelas crianças. Então, quando a mãe dizia assim, não, deixa ela ir, ela vai conseguir, ela vai fazer. Então, essa parceria é tão positiva para a gente começou assim, do meado do ano para o final, a arriscar mais, né? A botar no parque, deixar rolar um pouco pelo o tapete da área de lazer, enfim. Essa parceria com a escola é muito positiva, né? Então, a gente tem um trabalho na escola de escuta também, assim, das crianças, das famílias, tem essa das professoras fazendo esse registro dos pequenos em sala. A coordenação pedagógica vai para a sala de aula para acompanhar as aulas e depois tem um momento de troca com as professoras, né? Do que elas observaram, do que o professor observa, do que o auxiliar trouxe também de contribuição. Depois a gente se reúne para pensar tudo isso junto, depois junto com a família. Então, assim, tem um percurso de observação, de escuta, de registro e depois também de ouvir as famílias para tentar fazer assim essa caminhada com mais segurança, né? De ouvir todo mundo, né? A gente não podia ouvir as pequenininhas porque elas não falavam, mas aqueles que falam também precisam ser escutados, os meninos, né? Então a gente ouve as crianças, ouve as professoras, a coordenação também ouve todo mundo, a gente faz essa grande roda para conversar. Eu acho que esse é um dos pontos que a escola tem como muito positivo, assim. A gente está sempre tudo muito coletivo, né? Porque também a gente aprendeu já há muito tempo que a criança, por exemplo, do grupo 3B, é de toda a escola, né? Então, ela é o nosso aluno, então todo mundo tem que estar ali atento para contribuir com ela. Às vezes uma professora passou pelo pátio e viu a pró fazendo uma vivência, uma experiência, e depois ela fala assim, olha, mas eu observei que você não reparou isso? Então, essa troca também entre os pares, até daquele que não é a professora daquela criança, é importante porque ele é aluno da Cantinho, né? Da escola como um todo. Isso que vocês trazem é tão rico, é tão valioso. Eu estava procurando a palavra, é tão valioso. O Cantinho é uma escola aberta e é uma escola inteira. E isso é fundamental, assim. Acho que o que a gente busca enquanto educador é construir um espaço educativo em que haja uma escola aberta, no sentido de que está aberta às informações, aberta às contribuições de todos, ciente de que todos são importantes. Então, a família tem o seu espaço de fala e de escuta. A criança, né, que é o grande protagonista do processo educativo, toda criança tem o seu espaço de fala e de escuta, seja na linguagem verbal, seja na linguagem corporal, na linguagem possível para ela naquele momento, né? A escola, a equipe pedagógica entendida como da portaria à direção, e quando vocês falam das auxiliares, acho que isso aquece meu coração de uma forma, assim, porque uma escola que entende que o auxiliar de classe é um educador, é uma educadora, está muito à frente nesse processo, né? Porque são as pessoas que de fato dão as mãos naquele momento ali do fazer educativo, do chão da sala de aula. E se a gente reconhece isso, a gente forma todo mundo. A gente não está preocupado só em formar o professor. Uma escola aberta a coordenação estar na sala, observar esse fazer e discutir com a professora sobre esse fazer, sem que haja melindre, sem que haja essa questão de, mas foi me observar, foi ver o que eu estou fazendo, foi ver o que está sendo, o que nós estamos construindo, porque é uma construção coletiva, né? E é um espaço inteiro justamente por isso. A escola precisa ser esse espaço inteiro que tem todos trabalhando ali, operando e vibrando na mesma energia, na mesma sinergia, para que as coisas aconteçam. Quando vocês trazem essas questões, é aquele desenho de não de uma escola perfeita, mas de uma escola que se percebe inteira e aberta, uma escola em processo. E os nossos meninos muito pequenos, eles precisam muito disso, porque aquele período pequenininho ali, dos 2 aos 3 anos, dos 2, 3, 4 anos que os meninos estão na escola, é o período onde as janelas de oportunidade se abrem, onde se sedimentam as bases do desenvolvimento e da aprendizagem, para que lá na frente se veja grandes resultados. Eu tenho uma profunda admiração pelos professores, pelos educadores infantis. Me sinto feliz e orgulhosa por ser também uma educadora infantil, apesar de estar em todas as frentes, mas assim, uma educadora infantil de essência. Por quê? Porque a gente faz um trabalho no miudinho.
É aquele trabalho no dia a dia ali, nas miudezas, nas pequenezas, que tem uma grandiosidade que muitas vezes não é percebida, não é comentada, mas a gente sedimenta o caminho para que lá na frente muitas coisas aconteçam. Então, crianças que não têm esse espaço de educação infantil, de afeto, de presença, de escuta, de oportunidade, são crianças que se desenvolvem menos em todos os sentidos, inclusive no sentido do cérebro, das sinapses, né? Desse desenvolvimento cerebral neuronal que é tão importante para todas as crianças, mas sobretudo para as crianças que apresentam alguma deficiência. Eu não vou falar o nome de ninguém que está aqui, porque tem tanta gente querida aqui que já passou, né? Vai passando assim rápido. Então, assim, eu estou muito, muito encantada com o que vocês estão dizendo, mas estou vendo também que tem muita gente aqui muito querida que realmente tem um compromisso de fazer bem feito e de fazer de uma forma consistente. Porque a gente precisa disso, a gente precisa construir processo, não é pegar um pacote pronto, a gente precisa construir processo. O Cimei Cantinho não é igual à escola do outro bairro, não é igual à escola particular do bairro da frente, não é igual à escola pública do bairro de trás. O Cimei Cantinho é o Cimei Cantinho. Cada escola é a sua escola, é uma escola que tem aquelas pessoas que não têm em um outro lugar. Então, a gente precisa entender isso, entender que cada um vai construir a sua realidade, mas numa linguagem que é a linguagem de respeito pelas infâncias, que é essa linguagem de entender essa criança como central, como fundante no processo educativo. Vocês falam das crianças e das famílias, porque não tem como a gente dissociar a criança da família, com um fio de afeto todo especial. Esse fio que a gente tece, que faz esse cobertor que Dani falou, esse respeito pelo tempo de cada família, né? Então, assim, vocês tiveram um momento muito feliz, que foi o momento de receber as crianças mais comprometidas. Porque recebendo as crianças mais comprometidas, vocês se prepararam para receber todas. Então, assim, no momento em que você recebe aquelas crianças que ninguém sabia lidar, a gente abre os olhos para enxergar como aquela família, que não é PhD, PhE, PhF, né? Que não tem uma especialização para lidar com a condição daquela criança, na convivência, descobre do que aquela criança precisa e do que aquela criança já é capaz de fazer. E traz essa informação para vocês. E aí vocês pegam essa informação e dão uma outra roupagem com a experiência de vocês de educadoras, com o conhecimento de vocês de educadoras, mas com a essência de vocês de aprendentes, né? De pessoas que estão ali dispostas a construir algo e a aprender assim. Isso é encantador, assim, né? Eu acho que não é à toa que gente, eu sou tiete da Cimei Cantinho, então eu tenho que ficar quietinha, porque senão eu fico assim babando, aí daqui a pouco tem alguém de outra escola que diz, você não fala assim na minha escola. Não, gente, por favor, tá? A gente não vai brigar por isso, né? Mas é importante que vocês tragam isso, porque com erros e acertos, né? Com dúvidas e descobertas, vocês estão buscando, né? E o Cimei Cantinho é uma escola que estuda muito. Eu sei que é uma escola que estuda muito, que busca parceiros, que busca profissionais de diversas áreas que possam agregar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de vocês de construir dentro de todas as demandas que vocês têm, né? Com tantas crianças, com todas, que vocês dão espaço para todas. Se vocês não entraram ainda no Instagram da Cimei Cantinho, entrem no Instagram da Cimei Cantinho das Crianças, porque assim, cada dia que postam alguma coisa, assim, a gente fica, sabe? A mente fica assim, porque é muita coisa assim que os meninos produzem e todos os meninos têm o seu espaço de visibilidade, de validação, de afeto, de incentivo, né? Então, de estímulo, isso é muito importante. Mas eu queria que vocês falassem sobre esse espaço de formação que vocês conseguiram construir, estão construindo, a partir do reconhecimento da demanda, do reconhecimento mesmo do não saber e da necessidade de buscar. Vi, é importante dizer que a gente também, nesses anos todos, viveu também muitas angústias, muitas dúvidas, muitas inquietações, muita frustração, muita dúvida se estava no caminho certo, se fez direito, se aquela atividade estava coerente, se aquela atividade fazia avançar ou não. Então, assim, eu acho que todo esse movimento faz a escola buscar os parceiros. Entende?
Quantas vezes eu te liguei? Mas, Bia, como é isso mesmo? E Bia lá me ajudava, me ensinava. Mas eu tô dormindo assim, ele não faz, mas é assim mesmo, dando tempo. Então, assim, com várias pessoas que a gente entende que são pessoas, assim, bem sabidas, iguais a você, assim, a gente ia lá muito desejoso, assim, desse conhecimento, né? Para tentar acertar. Então, a gente tem na escola uma equipe, assim, muito e a equipe inteira muito dedicada a aprender. É um grupo muito estudioso, assim, né? Então, assim, de buscar, de trazer muitas dúvidas. Ah, mas como é isso assim? Porque a gente fez e não está correto, e a gente não conseguiu realizar. A gente pensou a experiência, atingiu isso, mas o de cá não chegou, não. A gente falhou aonde aí, que não conseguiu fazer tão o percurso como tem que ser. Então, esse grupo que também é muito inquieto, é muito estudioso e é muito aberto aos parceiros que vêm. E que, graças a Deus, nós temos bastantes, né? E você é uma delas, tão especial, assim, que está sempre conosco na escola, nos alertando, assim, das pequenas, assim, vamos para o beabá mesmo, a gente quer saber do comecinho como é que faz, para descobrir onde é que a gente não está fazendo direito, né? Porque é isso. Então, nesses anos todos, a gente, o tempo todo, era a coordenação, né, trazendo uma inquietação, era o grupo também se inquietando para responder aquilo, e a gente não conseguia. Quando a gente não conseguia com a gente ia buscar os parceiros para dizer, vem aqui nos ajudar, vem nos ensinar como é que faz, né? Que não está certo isso aqui, a gente não está nesse caminho ainda tão já arrumadinho, tão no caminho certo, então vem com a gente, então a gente está ali muito atento para aprender, e toda vez que alguém vai na nossa escola e compartilha um saber com a gente não para, não, sabe? A gente dali começa, mas olha o que Bia falou, então a gente não colocou isso aqui na atividade, tá faltando. Então alguém falou lá daquilo, calma. Então tem alguém mais acelerado, outro colega vem assim, mas espera aí, mas olha que já fez aquilo ali, foi muito bom também. Então o tempo todo o grupo também se valida do trabalho que a gente já conseguiu fazer, que foi positivo. A gente também reconhece o que não foi tão bom assim, para poder buscar melhorar, porque também a gente sabe que a gente já tem uma caminhada muito melhor hoje do que antes, mas sabemos que não está no ideal ainda. A gente também tem muitas dificuldades em muitas questões. Muitas vezes a gente pensa uma experiência, acha que está muito boa também, e quando vai fazer com a criança, não é isso que a gente queria muito, não. A gente esperou uma outra coisa e não saiu como a gente imaginou. Então, assim, esse ir e vir de fazer a experiência, depois ver que não foi como a gente imaginou, a gente volta para repensar o que, é que faltou ali, né? Ou qual foi o caminho que não foi ideal, ou teve muita dúvida e vai buscar alguém que pode nos ensinar um pouco mais. E aí é uma colega que faz uma atividade na sua sala, uma experiência que funcionou, então ela compartilha com o resto do grupo, que também vai ali experimentar aquilo. Eu acho que o grupo tem esse ganho, assim, sabe? É um grupo, assim, muito aberto. Quando eu falo grupo, você sabe bem disso, quando a gente faz na escola algum tipo de formação, como você já foi muitas vezes, é todo mundo, né? É a gestão da escola, é a coordenação pedagógica, são os professores, é auxiliar de classe, é a equipe de limpeza, é o pessoal da secretaria. Todo mundo participa daquela formação, né? Então, o pátio enche com todo mundo da escola para ouvir, porque todo mundo é responsável por aquela criança, não só o professor. A gente não faz mais. E lá no começo, né, a gente fazia a reunião só com as professoras. A gente foi assim numa crescente, né? Entendendo que não dava ser só com elas, que também tinha os auxiliares de classe, que estavam no mesmo processo, tinha que estar junto. Enfim, então a gente começou a entender depois de um tempo que é com todo mundo mesmo na escola. Então hoje a gente não faz formação só para um grupo de trabalho da escola, é para todo mundo. Todos os funcionários precisam entender como é que funciona a nossa escola, sejam capazes de dizer qual é o trabalho que a gente realiza ali dentro e também sejam capazes de somar com o professor e auxiliar, que são ali os primeiros da frente, né? Para poder fazer o trabalho acontecer. Mas todo mundo é responsável, né? Eu acho que é por aí, né, Dani? Nosso caminho é nesse lugar, assim, de não saber e de buscar aprender. Quando o Manu fala, parece que é tão lindo, É mas na tão realidade fácil, né? é uma Mas é lindo, é confusão de sofrido, mas é ideias. lindo. A gente sua, mas é lindo, né? No fundo, Na realidade, é uma confusão de ideias, né? E quando a gente traz para o grupo, a professora diz, ó, aquela experiência não deu certo, não está indo.
E a gente, então, como é que a gente pode fazer, né? E às vezes a experiência de um dia não deu certo, aí no outro, no intervalo, a professora já se reúne com a coordenação e aí diz, não dá certo não, não manda para fazer não, amanhã não, tem que ser assim. Aí a coordenação já informa para a professora, não dá certo, tem que ser assim. Então, eu me lembro de uma experiência que nós estávamos tentando realizar, né, com a criança de microcefalia, e a gente não conseguiu na sala, por conta que ela não conseguia sentar. E aí, como nós tínhamos um auxiliar que é costureira, aí ela fez assim, pronto, eu posso trazer amanhã uma almofada para botar para ela, para ver se ela consegue fazer? Pronto, pode. E não é que deu certo? Não era a almofada adequada, né? Mas deu certo, ela conseguiu fazer, realizar a atividade. A experiência, a gente, que ótimo, deu certo. Então, assim, começou realmente a gente naquela confusão de ideias, porque todo mundo queria fazer tudo, né? Todo mundo achava que tudo era certo, que tudo cabia, mas a gente começou a fazer a seleção, né? Juntamente com a coordenação, a gente foi estudar, isso a gente não viu ainda nos estudos, não, então deixa aqui guardado. Isso daqui a gente pode utilizar, vamos usar. E foi assim que a gente conseguiu, né, caminhar nisso aí. Então, assim, a coordenação chega realmente bem próximo das famílias, das professoras. Começamos realmente achando que só tendo reunião com os professores chegaremos ao nosso objetivo, só que a gente viu aí que não dava certo, porque auxiliar que estava com a professora teria que participar. Então, bom, vamos fazer só com auxiliar, porque ela está na sala, vai auxiliar a professora, né, na realização daquela experiência. Daqui a pouco começamos a perceber que as experiências estavam saindo da sala, né, indo para todos os ambientes da unidade escolar. E aí os auxiliares, né, a menina de limpeza, mas como é que pode isso? Como é que pode uma criança sair da sala? Ela tem imunidade baixa, que não sei o quê. Aí começamos a entender que as auxiliares e as meninas da limpeza precisavam também fazer parte. E aí a gente foi, aos poucos, ampliando essa formação para todo mundo. E hoje, atualmente, todos, né, quando tem formação, eles nem perguntam. Para mim, eles já vão sentando o caderninho dele para anotar. Então, eu acho muito bonito, né, essa ação deles, porque eles já se fazem parte mesmo. Eles já chegam, já sentam, já começam a participar. Então, é muito bom, porque, assim, quando nós temos algum obstáculo, todos param para pensar sobre aquele obstáculo. E, às vezes, até a própria família que nos dá a solução, né? Porque, às vezes, a gente fica com receio, né? Não pode isso, não pode aquilo. E a família diz, dá liberdade. Pode tudo. Vai em frente, siga em frente, eu estou adorando, ela está avançando. Então, assim, quando a gente ouve um relato de uma família que diz que seu filho começa a expressar felicidade, né, é muito gratificante. Ainda mais quando aquela criança não consegue falar. E pelo olhar, pela expressão, a família sabe que ela está feliz naquele ambiente. Então, quando a família relata isso para a gente, é muito gratificante. Então, se os professores fazem um excelente trabalho, a coordenação ali junto, né? As auxiliares estão ali. Então, a felicidade não é só da família, é de todos nós que estamos acompanhando aquela criança. E eu fico assim, né, observando que quando eles vão percebendo que estão chegando no final do ano e tem que sair da unidade escolar, começa a tristeza. Mas, eu não posso deixar aqui, não. Por que eu tenho que sair na outra escola? Não vai ser a mesma coisa. E a gente vai, sim, você já tem um caminhar. Já para qual escola você vai, que eu já vou avisar que é daqui do cantinho, para lhe tratarem bem, dar continuidade ao que a gente está fazendo. Então, assim, a gente percebe, né, a perda deles, que é como realmente eles nos consideram como uma família. Porque eles ligam, quando eles estão fazendo atividade no final de semana, olha o que ele está fazendo, a gente dá risada, a gente compartilha no grupo, bota no Instagram e é uma festa. Então a gente sabe que a gente está caminhando, né? Devagar, mas a gente está caminhando. E isso é gratificante. Quando vocês falam da família, tem uma coisa que sempre preocupa a gente que vem da instituição especializada, né? Porque eu vim da escola especial.
antes de trabalhar com atendimento educacional especializado, eu era escola especial. E foi muito doído, né? Eu que já tenho alguns anos de caminhada, né? A gente sabe, né? Então, assim, foi muito doído esse processo. E quando você fala dessa saída, quando vai chegando a iminência da saída da escola, eu me lembro um pouco disso, de como foi doído esse processo, de passar para as famílias esse incentivo de que elas deveriam colocar o filho na escola comum. Porque muitas famílias diziam e ainda dizem, mas eu não vou encontrar na escola o que eu tenho aqui. Essa relação de confiança da escola com a família é o que permite à família ter essa tranquilidade de deixar o filho lá e ir trabalhar e voltar, e que no final acaba gerando essa dor, esse luto antecipado, né? Essa coisa de, ai, vai acabar, né? E já está sofrendo por antecedência, muito também pelo medo de, será que eu vou encontrar numa outra escola o acolhimento que eu tive aqui? E esse acolhimento, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que as meninas também pensam assim, não é mais do que a nossa obrigação, né? Não é a obrigação do espaço educativo, a essência do espaço educativo é acolher a todos. Então, saber que o seu filho está num lugar que eu confio enquanto mãe, é tudo que uma mãe precisa. Quando uma mãe entrega um filho a uma escola e a um professor, ela está dizendo para ela mesma, para ela acreditar que ela confia. E quando passa um determinado tempo que esse mantra vira verdade, ela consegue perceber que foi feito ali, foi construído um vínculo, eu imagino que deve ser uma das maiores felicidades para uma família, né? Saber que está deixando o seu filho num espaço em que ele realmente vai ter um olhar das pessoas, um olhar de acolhimento, um olhar de escuta, um olhar atento às suas reais demandas. Quando você fala da coordenação também, é uma coisa que me chama muita atenção. Tem muitas histórias desse mercantil, né? Quando a gente estava na formação, eu sempre falo da coordenação, da importância desse coordenador, dessa pessoa que atua junto. Eu achei tão bonitinho que eu falei para ela, foi para Carla, foi? Eu falei para ela assim, olha, eu estou falando, vou olhar bem para ela, com o coordenador, ela pode olhar mesmo, né? Porque assim, o coordenador precisa ser essa pessoa que chega junto, né? Porque o professor, ele é muito atacado de todos os lados. Eu tenho um profundo respeito pelas famílias, eu não estou falando das famílias em si. A sociedade como um todo coloca sobre nós, educadores, a responsabilidade por todas as mazelas que acontecem. Não no social. É porque a educação falhou. E a educação, quem é a educação? A educação somos nós. Mas não somos nós, eu, Daniela, não somos nós, eu, Manuela, eu, Bia. Né? A educação enquanto instituição. Então, a gente acaba carregando um peso muito grande de coisas que muitas vezes não dependem de nós. Então, é por isso que eu tenho um profundo respeito pelos meus colegas educadores e também pelas famílias. Mais do que o embate, a gente precisa desse vínculo, a gente precisa desse caminhar junto, olhando para a mesma direção para que as coisas aconteçam. Quando o Manu fala da questão do olhar sobre as atividades, né? Essa coisa de, olha, não, isso aqui, mas não foi isso aqui não foi isso que eu pensei, não saiu como eu pensei, não. Essa mudança de prisma, de olhar sobre a avaliação. Se a atividade não saiu como eu pensei que sairia, se a criança não me deu a devolutiva que eu pensei que ia me dar, o problema não está na criança, o problema está no repensar dessa proposta, porque essa proposta não alcançou o que de fato a criança precisa. E esse olhar sobre a avaliação como um processo centrado nas reais necessidades da criança, em que eu paro para rever o meu fazer para que a criança consiga, é algo muito difícil de se chegar e necessário, que nós professores precisamos parar de testar o outro e avaliar o processo e o nosso fazer dentro do processo, para que a criança consiga. Né? E na educação infantil, por isso que eu quis muito que o Mercantil viesse, que Daniela viesse, que Manuela viesse, e vindo elas, vem todas as outras meninas queridas, né, que estão aí nos bastidores, né? Então, assim, vocês trazem essa questão da necessidade de investir na educação infantil, de investir tempo, de abrir espaço, de ter vaga, de ter profissionais, de ter cuidado com os profissionais, esse olhar que vocês têm sobre a equipe também é muito importante, de ter esse cuidado com esse período que é essencial, porque tendo ou não tendo diagnóstico, a gente precisa intervir. E a gente precisa intervir o quanto antes. Existem condições que, mesmo sem o diagnóstico, independente do diagnóstico, se ele não tem estimulação, se ele não tem intervenção, se não existe um olhar, e esse olhar refinado, esse olhar de, se a criança está apresentando isso aqui, eu preciso logo intervir
investir nessa linguagem, investir nesse motor, né? Se isso não acontece nesse período, vai acontecer mais tarde, vai ter algum ganho, vai, mas vai ser muito menor. Essa criança vai perder muito. É literalmente um tempo perdido, no sentido de que há coisas que as janelas se fecham e a gente não consegue mais tantos avanços quanto poderia ter. Então, esse olhar sobre a educação infantil como um todo, como um tempo de intervir, enquanto é tempo, né, é fundamental. A gente sabe que a plasticidade cerebral possibilita o desenvolvimento humano em todas as épocas da vida, mas a gente também sabe que a plasticidade cerebral ela é muito mais plástica para o bem e também para o mal, no sentido de que se não há estimulação, o cérebro também se habitua a seguir esse caminho, né, na educação infantil, no período que as crianças estão na educação infantil. Ai, meninas, o tempo está acabando. Eu não queria aprender vocês, mas eu estou assim amando, acredito que todo mundo está amando. Eu estava procurando aqui, gente, por que a gente que está fazendo a live não tem coraçãozinho? Porque eu estou querendo botar o coraçãozinho aqui, não tem coraçãozinho. Eu não posso botar o coraçãozinho. Vocês podem, eu não posso. É porque se tivesse coraçãozinho, eu estava aqui, ó, apertando o coraçãozinho assim, loucamente, porque é isso que a gente precisa se apoiar. Eu acho que quando o Manu fala, quando o Dani fala, é a educação infantil que fala. E essa educação infantil pública, essa educação infantil que é tão pouco valorizada. A gente fala tanto das escolas de educação infantil, a gente pensa em quê? Tem aqueles nomezinhos, né? Que a gente vem na cabeça, as escolas, as meninas dos olhos, né? Da classe alta da cidade. Mas quando a gente fala em educação infantil pública, é muito reconfortante saber que existe educação infantil pública de qualidade. E o município de Salvador tem feito isso muito bem, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu também sou professora da rede, mas, assim, eu acredito que o município de Salvador tá muito de parabéns, porque tem profissionais muito retados. O termo é esse mesmo, sabe? São aqueles profissionais mesmo que vão lá e que correm atrás, que briga, que reclama, que está faltando isso, que tem que conseguir, né? Como o Manu diz, que o Manu vai aqui, vai ali, e vocês conseguem isso, né? Trazer, agregar as pessoas. Isso é muito por conta dessa energia mesmo de busca e dessa disponibilidade de aprender. Porque tem gente que tem essa oportunidade e não aprende. E uma vez eu estive aí e aconteceu uma coisa muito interessante. A pessoa que me levou, né, foi o profissional da instituição que dirige o carro, né, o motorista, ficou sentado assistindo, isso já faz alguns anos, ficou dentro do espaço da escola assistindo. E no final ele disse uma coisa tão linda quando a gente estava voltando, que ele achou tão legal aquilo de que estava todo mundo ali sentado assistindo, todos os profissionais da escola ali sentados assistindo. Aí disse, gostei muito, professora, da sua palestra. Inclusive, você tem uma linguagem que todo mundo entende. Inclusive, tinha coisas sobre os nossos meninos, né, da instituição com deficiência intelectual, que eu não sabia. Então, foi muito agora, eu vou olhar diferente. Eu disse, gente, quando a gente ouve isso, né, a gente fica feliz pelos dois lados. Feliz de perceber que a mensagem chegou e feliz também de perceber que todos ali estavam juntos, estavam uníssonos, estavam buscando e estavam conseguindo acessar o conhecimento. Isso é muito importante. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, do coração de vocês, né, com relação a esse momento que a gente está vivendo, né? A gente vai voltar, a gente está voltando, com os dois pés direitos, né? Cientes de que a gente tem uma grande responsabilidade pela frente, mas também nunca foi fácil, nunca foi mole, nunca teve receita pronta, e a gente sempre se virou e sempre deu certo. Então, assim, agora a gente vai passar por mais uma etapa, por mais um desafio, e na educação infantil isso é ainda mais delicado, porque criança é feita de corpo e criança é feita de afeto e de movimento, né? Então, a gente vai ter que reconstruir essa manifestação de afeto, entendendo que tem que ser uma reconstrução dentro dos limites das crianças, dentro da linguagem que as crianças conhecem, para que a gente tenha, assim, uma transição aí, né, mais leve, mais suave, porque os meninos estão demandando muito esse retorno e a gente sabe que esse período tem sido destruidor para as infâncias, né? A gente sabe que as coisas realmente estão muito massacrantes para as crianças e para o seu desenvolvimento, e a gente, como escola, tem um compromisso com isso. Bia, Bom, primeiro... Diga, Dani, não, diga você. quero primeiro agradecer, né, pela participação, pelo diálogo.
Manu sabe que eu sou muito tímida, então foi muito um desafio estar aqui, mas estou. Nós estamos com uma expectativa muito grande, né? Com os nossos medos, né? Utilizando a nossa proteção, mas com medo. Porém, a gente tem que encarar esse novo desafio, né? Pensamos, na realidade, né, em várias estratégias de como acolher afetivamente essas crianças, essas famílias. Então, começamos com as nossas reuniões presenciais, para os pais, né, observarem o ambiente, o cantinho da cantinho, né, como ele está todo demarcado, com álcool, em todos os materiais que foram disponibilizados, né, pela secretaria, para poder acolher essas famílias. E realmente, né, nós estamos assim ansiosos para receber essas crianças e com o coração aberto, né, esperando ser aconchegado, ser esquentado por eles. Então, assim, já criamos algumas estratégias, né, de acolher as crianças, né, de abraçá-los e vamos caminhar para ver se dá certo. Se der certo, a gente compartilha. A gente volta e faz outra live para compartilhar. E é isso, assim, a equipe, né, da Cantinho, que eu agradeço muito a colaboração deles, a contribuição, as coordenadoras, as professoras, as auxiliares, né, as meninas de serviço geral, ao porteiro, então, ao administrativo, todos eles, né, estão esperando essas crianças de braços abertos. Como o Manu falou, não existe a criança do 2A, 2B, né, é a criança da Cantinho. Então, é observado toda a necessidade dessa criança como um todo pela equipe e eu estou ansiosa, né? Esperando. Então, eu agradeço, né? Mesmo no meu momento delicado, mas muito obrigado, Bia, por entender e respeitar. Muito obrigado mesmo. Posso falar não, senão eu choro. Agradeço, meu amor. Sempre. Bia, é gratidão, né? A palavra de ordem é gratidão. Eu quero parabenizar a escola, o nosso grupo de lá é um grupo muito competente, muito aguerrido, assim, muito corajoso, muito aberto para estudar, muito comprometido. É uma equipe alegre. Eu acho que se torna também nosso ambiente, nosso cantinho, um lugar muito feliz. A gente aprende muito ali uns com os outros, né? E com as crianças, e com as famílias, e com você, e com todos que chegam no nosso cantinho. São sempre muito bem-vindos. É uma escola que está num processo, aprendendo, né? Melhorando o trabalho a cada dia. E eu acho que a nossa escola é um lugar de afeto. Não só desse afeto do carinho, né? Do acolhimento, mas um lugar de afeto, de afetar as pessoas em vários aspectos, assim, de afetar para dizer, opa, a gente precisa estudar, de afetar de dizer, vem cá, que esse lugar também é seu, né? É também seu compromisso de estar aqui junto com a gente. É de afetar, né? De afetar e de ser afetado. Esse lugar de afeto maior, assim, né? Esse afetinho aqui maior para todos nós. Eu tenho um carinho especial pela escola, imenso, e dizer que está aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa escola com vocês, é uma alegria para a gente, né? Não é ensinando, é só compartilhando e trocando com outras pessoas. Nosso Instagram está aí aberto, nos sigam, né? Compartilhem com a gente, troque, também nos ensine e vamos juntos, né? Nossa escola está aberta para aprender com todos vocês, viu? E você, minha amiga querida, amada, é sempre bom estar com você. Dani é minha parceira de vida aqui de trabalho, a gente aprende, caiu, levantou, muitas vezes juntas. Muito querida, e vamos continuar assim, ela sabe disso, né? Que estamos sempre juntinhas aqui para o que der e vier. Meninas. E é isso mesmo, Cantinho, esse espaço mesmo de afeto e de afetar e ser afetado. O afeto no sentido de um envolvimento profundo com aquela experiência, com aquilo que a gente está vivendo naquele momento, com aquelas pessoas e naquele espaço. Desde a primeira vez que eu entrei no Cantinho, eu senti isso. Desde a primeira vez. Eu disse a Manu, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, eu sou muito feliz estando onde eu estou. Mas o Cantinho é um lugar onde eu gostaria de estar. Né? E o Cantinho é um lugar Esse cantinho também é seu. O Cantinho é um lugar onde eu colocaria o meu filho para estudar. Eu já falei isso a ela, então estou falando aqui publicamente.
Obrigada pela confiança. porque como mãe e como educadora, como colega, eu confio. Né? Então, isso é muito rico e isso é muito precioso, a gente precisa validar isso. Eu tenho uma surpresa para vocês. Até beber minha água, para eu não chorar. Pode chorar, Manu não pode chorar, também não pode chorar. Mas eu não podia deixar de demarcar esse momento, assim, esse encontro nosso aqui, com muita gratidão, porque eu sei do que levou cada um a estar aqui nesse momento. E eu agradeço muito, 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 porque sei que não é fácil, né? Mas, assim, isso para mim é muito valioso, né? Isso é afeto no sentido mais profundo da palavra. Isso é muito valioso. Peço desculpas às pessoas que eu não mencionei. Peço desculpas também pelas vezes que eu não acenei aqui. Fui descobrir como é que acenava do meio para o final, viu, gente? Mas tudo bem, né? Mas, assim, o mais importante é que eu precisava realmente dedicar toda a minha atenção e todos os meus sentidos para essa experiência grandiosa que é esse encontro que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um encontro de escola, um encontro de educação, um encontro de tudo que a educação representa, né? Partindo do começo, começando pelo começo, que é a educação infantil. E aí eu tenho um presente para vocês sabem que eu gosto de demonstrar o que eu sinto com palavras, né? Então, esse é do meu sentimento para vocês. Cantinho meu, cantinho meu, que um dia me recebeu. Cantinho meu, cantinho nosso. Onde o não se torna eu posso. Onde desde o primeiro dia eu senti cheiro de alegria. Um cantinho de verdade, no gosto da simplicidade. Do fazer, do ser, do viver. Do cuidar, oportunizar, experimentar. Cantinho do meu coração. Cantinho de reinvenção. Com gente que gosta de gente e que sempre segue em frente. Sem respostas, sem padrão. Com desejo e compaixão. Um lugar para viver a infância, onde toda semente pode ser criança. Obrigada, do fundo do meu coração. Agradeço por mim, agradeço por quem está ouvindo, agradeço por quem ainda vai ouvir e agradeço, sobretudo, pelas crianças, por todas as nossas crianças que têm a oportunidade de, no coração de Salvador, assim, no lugar que representa tanto desse caldeirão que é a nossa cidade, que é o nosso município, ter uma escola pública tão envolvente, num cantinho para ser gente. Viu? Um beijo no coração de vocês e de todas e todos vocês que fazem a educação na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Né? E que coisa mais linda. Gratidão, viu? Obrigada. E quero assim, tá todo mundo chorando. É o dia de hoje, você sabe, todo mundo fragilizado, né? Todo mundo sensível. E ela, você também, e toda a equipe da escola. Essa sua escrita pra gente é um presente. Depois compartilhe comigo e Dani. Quero compartilhar com o grupo da escola, porque isso também é para eles, viu? O nosso trabalho é coletivo, sempre foi. E é por isso que está dando certo. Muito obrigada. 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 Gratidão sempre. Todo mundo emocionado, é isso. Deus, vamos que beijo. vamos. Aproveitem o fim de semana, tomem um Red Bull, vão para a praia, respirem. Segunda-feira a gente começa com todo gás. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo a todos. Obrigada, Bia. Beijo, Dani. Tchau. Obrigada. Tchau, Manu. Beijo, Bia.